Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Uma pessoa é assassinada a cada 10 minutos no Brasil. Esse levantamento foi feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No total, 50.806 pessoas foram vítimas de homicídios dolosos no Brasil no ano passado. Isso corresponde a 5,8 pessoas assassinadas a cada hora. A Bahia foi o estado com maior número de mortos, 5.440. O anuário mostra que, em 2013, 2.212 pessoas foram mortas pela polícia em todo o país. Foram mortos por supostos confrontos. A comparação com a polícia dos Estados Unidos mostra uma explosão no número de casos. Nos últimos 5 anos, as polícias brasileiras mataram 11.197 pessoas, enquanto que a dos Estados Unidos levou 30 anos para atingir quase o mesmo número de mortes. 11.090. Desses mortos, os jovens negros têm 70% mais de chances de serem abatidos, como os 14 que foram caçados e abatidos no Cabula, em Salvador, no dia 6 de fevereiro deste ano. Em São Paulo foram 11 pessoas negras, jovens. Em novembro de 2014, em Belém do Pará, 20 pessoas foram abatidas por um revide policial. Todos sabem que esses números são subnotificados. Todas vítimas da polícia, uma polícia criada no período colonial para caçar negros, legitimada na ditadura que durou 20 anos e que segue abatendo pessoas negras no Brasil como se fôssemos inimigos internos e nossa vida não tivesse valor. Essa corte precisa reforçar a recomendação da ONU para que a polícia militar seja extinta e que a polícia brasileira desmilitarize o espaço urbano, seja uma polícia desmilitarizada, responsiva e baseada em direitos humanos, para que também os policiais não sofram com as mortes causadas por um sistema de justiça de um Estado de direito penal, onde só morrem negros, policiais ou não policiais. A polícia do estado da Bahia é a que mais mata em termos proporcionais no Brasil. Executou em um só dia mais de 13 jovens homens negros na comunidade do Cabula. O governo justificou-se dizendo que eles estavam se preparando para um assalto, como se tivéssemos no Brasil a pena capital, a pena de morte legal. O governador da Bahia, Rui Costa, aplaudiu a ação que executou 14 pessoas numa noite e comparou a barbárie de sua polícia, cuja prática é resquício da escravidão africana e da ditadura militar, a heróis de um time de futebol na frente de um gol. O Estado brasileiro precisa ser alertado por esta instituição de direitos humanos de que não pode ter uma prática genocida no interior do país que atinge negros e indígenas e ter uma postura de defensor dos direitos humanos quando está nos fóruns internacionais. O Estado brasileiro... O Estado brasileiro e os governos baiano e brasileiro zombam da vida negra, ao mesmo tempo que criam dispositivos de controle e de morte, criam territórios de terror onde nós moramos. Assim, recomendamos reforço da recomendação da ONU que fez ao país para o fim da polícia militar. Os comissionados da CID façam uma visita formal, em especial na região norte e nordeste. Que não se aprove os projetos de lei que visam ampliar a criminalização dos jovens negros como redução da maioridade penal. Que se acabe a prática dos autos de resistência, que vem sendo uma estratégia central na morte de jovens negros. Que se cumpra de imediato o princípio da excepcionalidade e brevidade da internação, que vem sendo uma das metodologias utilizadas na criminalização e morte de jovens negros, que se interrompa as ações de policiamento realizadas pelo Exército como base na portaria do Ministério de Defesa que institui as operações de garantia de lei e ordem, que vem provocando o aumento da militarização das periferias e favelas. Contra o genocídio do povo negro, nem um passo atrás. Uhuru! Uma coisa importante em relação à porcentagem da participação de policiais nesses homicídios, os próprios dados encomendados pelo próprio governo, que foi declarado aqui, indicam que mais de 70% desses homicídios são praticados por policiais. E nós consideramos que são dados subnotificados na medida que o Estado tem um aparato que consegue esconder esses números. A participação
por exemplo, de grupos de extermínio, a participação de policiais em grupos de extermínio, a participação de policiais em grupos paramilitares, milícias que são formadas dentro da comunidade. Eu gostaria de pedir um tempo, eu não sei, acho que eu tenho algum tempo. O Estado chegou aqui agora e disse que nós não estamos num confronto, que nós não somos inimigos do Estado. Aqui talvez não sejamos inimigos, mas os mecanismos criados pelo Estado, os dispositivos criados por Estado nos colocam como inimigos. Nesse momento, o Exército Brasileiro está ocupando uma favela na Maré do Rio de Janeiro. O que é uma notícia clara para nós de que nós somos os inimigos internos. E nós não falamos dentro de um círculo cósmico, nós vivemos essa situação. Na hora que eu voltar agora para a minha terra, para a Bahia, a minha vida está em risco e a vida de todas as pessoas, defensores de direitos humanos no Brasil inteiro, estão sendo ameaçadas, intimidadas, pessoas têm sido mortas. Isso é um tratamento de inimigo. É isso, por isso que nós estamos aqui. Estamos falando em nosso próprio nome. É por isso que nós estamos, nesse momento, fazendo essas declarações, e essas declarações, a presença nossa aqui, é exatamente para que o governo faça que sejam efetivas as medidas que são declaradas aqui, porque o próprio Juventude Viva, que é o programa que foi colocado aqui, são uma carta de intenções maravilhosas, como a Constituição, mas que não tem aporte financeiro. O governo sabe disso. Por que o Ministério da Justiça não está aqui? Por que o Ministério da Justiça não veio representar? Por que mandou uma pessoa negra, uma secretaria de pessoas negras, para falar de um problema que essa secretaria não tem aporte financeiro, não tem recurso? É uma secretaria, do ponto de vista financeiro, é a mais frágil. O próprio governo, as secretarias do governo, que são ocupadas por pessoas brancas, elas não dão a devida importância à vida negra. Isso nós revelamos, isso, nós sentimos isso na pele quando nós vemos as pessoas que nós gostamos e amamos. O nosso discurso aqui não é um discurso ponderado, porque nós estamos sofrendo. Nós estamos sofrendo. Aqui mesmo, um governador do Estado, diante de 14 corpos executados pela polícia, ele aplaude. É esse cinismo que nós queremos combater do Estado, e que nós queremos que o Estado ele venha para o nosso lado, para que ele construa mecanismos que, de fato, fortaleçam a democracia brasileira. Muito obrigado. Thank you.